Hello, Sunshine! Tudo bom, pessoal? Então, eu já contei algumas vezes a história que eu sou poliglota, que eu falo 6 idiomas e nananana. Mas, quando eu compartilho lá no meu Instagram as minhas leituras, as pessoas sempre perguntam como fazer para ler em outros idiomas. Afinal, tem menos de 2 anos que eu comecei a estudar francês e eu já estou lendo simplesmente Jules Verne em francês. E tem uma técnica especial para isso, mas também tem muito a ver com a escolha do livro, com a escolha do material. Então, é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Antes de tudo, a gente tem que saber que quando nós falamos de idiomas, temos 4 habilidades: leitura, escrita, escuta e fala. Gosto sempre de dividir em ativas e passivas, né? As habilidades ativas são justamente a fala e a escrita, e as passivas, escuta e leitura. E elas estão diretamente relacionadas. Por quê? Só escreve bem quem lê bem. Só fala bem quem escuta muito e escuta bem. Então, essas são as habilidades do idioma. Então, pra gente melhorar a nossa escrita, eu admito que eu tenho muita dificuldade na escrita do francês, a gente precisa ler bastante, precisa ler muito e precisa ler bem. E é nessa hora que os clássicos entram. Ainda que os clássicos sejam mais difíceis, eu gosto de ler porque é uma correção, já é uma coisa histórica. Fora pela questão da cultura, né? Quando a gente fala com os franceses, eles entendem muito da literatura deles. E aí eu me senti um pouquinho deslocada. Então eu comecei a ler também por causa disso. Mas eu conheci uma editora maravilhosa, que é a Landmark. Eu conheci enquanto eu ainda estava no ensino médio, comecei a ler, marquei eles me enviaram os livros, eu comprei outros livros e graças a eles eu consegui ler Divina Comédia em italiano. Mas qual é a diferença da Landmark? A Landmark, ela trabalha com livros bilíngues. Então esse daqui, que é o da Terra à Lua, do Jules Verne, ele é a versão português-francês. E assim, claro que eu sempre me esforço pra ler a versão em francês. Mas se eu não entender alguma coisa, tá aqui a versão em português. Então é ótimo, porque já é uma tradução em contexto, que você não precisa ficar parando pra pesquisar em dicionário, já tá aqui. Eu gosto muito dessas versões, eu já li, assim, muitos e muitos livros, eu já li com eles Morro dos Ventos Vivantes, Retrato de Dorian Gray, Arsène Lupin, Fantasma da Ópera, Divina Comédia, Lady Susan. Gente, eu nem me lembro de todos. São realmente incríveis, maravilhosos, é uma tradução boa, mas o nosso foco é ler, claro, nos idiomas originais. E acaba que sai muito mais acessível do que você importar os livros. Então, é uma indicação pra vocês a Landmark. E como é que eu faço na prática? Atualmente, que eu já tô com um nível que eu já consigo entender melhor, eu estabeleço metas de páginas, assim como eu faço com os livros em português. Mas quando você tá começando, é interessante você não estabelecer meta, mas você estabelecer tempo. Então você, vou ler durante meia hora, sem se importar com a quantidade de páginas, mas sempre se preocupando em pesquisar as palavras, grifar. E não é interessante você parar a cada palavra nova que você lê. Tenta entender pelo contexto, ok? Outra coisa, tem a técnica de ler em voz alta, porque assim você já mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Você já faz isso e consegue praticar a sua leitura e a sua fala ao mesmo tempo, ok? Então, eu recomendo que você tenha um bom livro de língua estrangeira, porque é assim que você vai conseguir não só praticar mais e aprender corretamente, mas também ficar preso à história, que é muito importante quando a gente tá falando de leitura. Sempre tenha livro adequado ao seu nível. Não vai tentar ler o seu primeiro livro em francês, um Jules Verne da vida. Vai lá e começa com um livro para criança, um livro básico, ou um Pequeno Príncipe, que é muito simples. Dê preferência para livros que você já conhece a história, ok? E, claro, não fique parando a cada palavra nova. Também vá e pesquise de acordo com o contexto. Tá? Enquanto você lê, leia em voz alta, que te ajuda a praticar a fala também. Eles lançaram recentemente a versão em inglês de 1984, que é simplesmente meu livro favorito da vida. Então eu estou louca pra ler 1984 em inglês. Gente, este vídeo não é publi, mas eu recomendo muito que vocês conheçam os livros da Landmark, sério. É a editora que eu mais compro, eu sou apaixonada, eu tenho uma prateleira só pra eles na minha estante. Então fica a indicação pra quem tá aprendendo um novo idioma, e essas são as técnicas que eu uso para ler em outros idiomas. Quer dizer, eu ainda não leio em alemão, então eu leio em 5 idiomas. Mas é isso, pessoal. Um super beijo e tchau!